Então vamos de pé fazer essa leitura que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. É uma leitura muito pouco conhecida. Então, o Evangelho segundo Lucas 10, 25 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém. Amém. A unidade pode sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste e seja presente na nossa vida, para que essa mensagem tenha efeito prático nela, na nossa comunidade e nossa cidade. Que raio de amor é esse? Sacerdotes e levitas andam tão tortos, que se desviam do caminho. Que raio de amor é esse? Sacerdotes e levitas andam tão tortos, que se desviam do caminho. No domingo passado nós já tivemos contato com um raio. Jesus dizia aos seus discípulos que o diabo, ou Satanás, ele viu cair como um raio na terra. E é muito interessante esse versículo, porque ele vai nos ajudar também hoje. O prumo da igreja é o Espírito Santo, a sabedoria, que como arquiteta age na história desde o início, quando Deus construía os alicerces e firmava o céu no alto, separava as águas com porções de terra e tudo estava conforme planejado. Então a gente tem um Deus que deixou tudo muito bem feito, tudo muito bonito, tudo muito belo. Tanto é que quando ele conclui a sua criação, ele diz que tudo que ele fez era muito bom. Porém, o profeta Amós, que nós lemos há pouco, tem uma experiência profética que compara a perfeição de um muro bem construído no esquadro, com as irregularidades do povo que teimosamente permanecia torto, insistindo no pecado, como um muro a desabar. Então todos conhecem, já viram, quando uma construção ela não está feita a prumo,
não está bem construída, com as suas bases bem planejadas e bem executadas, o que acontece? Nós temos também exemplos de quando a gente precisa de dar manutenção e a gente não dá manutenção. Então há muitas situações nas nossas vidas que se comparam a isso que o profeta Amós nos passou. Essa irregularidade da humanidade tem gerado tiranos poderosos. Quer dizer, não é Deus que criou os tiranos, não é Deus que criou os imperadores, não é Deus que criou um pequeno grupo de pessoas que querem dominar o mundo. Não foi Deus, foi a humanidade que gerou. Então essa irregularidade da humanidade tem gerado tiranos poderosos que almejam arruinar a criação de Deus. Mas Jesus garante que os poderosos são tão humanamente limitados quanto todos nós. O homem mais rico do mundo não é mais poderoso que outro ser humano, no sentido da nossa limitação. O homem mais rico do mundo não tem nenhum poder, humanamente falando, a mais do que eu ou você. O poder que nós temos é aquele que Deus nos deu, um poder para viver. O resto é tentar enfrentar e liquidar com a criação de Deus, que também é impossível. E aqui que entra o versículo que eu citei, que a gente retoma do domingo passado, que é o verso 18, Lucas 10, 18. De fato eu vi Satanás cair do céu como um raio. De fato eu vi Satanás cair do céu como um raio. O que quer dizer esse versículo? Por que Jesus disse isso? Os profetas bíblicos percebiam a queda do tirano, o rei da Babilônia, lá em Isaías 14, 12 a 14. Quando os profetas falam, calma, aquele tirano vai cair. No tempo de Deus, que é um tempo que a gente não entende e a gente não tem como mensurar o que é um tempo, se a gente pensar em longevidade, é um tempo eterno. O tempo de Deus é muito maior do que meus 10 minutos, meus 20 ou meus 30 minutos de qualquer atividade que eu venha fazer. E pode ser também muito menor, é o tempo de Deus. Mas em relação aos poderes tiranos humanos, ou os nossos poderes, as nossas tiranias, é irrelevante. O meu tempo de tirania é irrelevante perante o tempo de Deus. Então quando Jesus fala, eu vi Satanás cair como um raio, ele está falando que esses tiranos não duram muito tempo, e não duram mesmo. Nenhum poder dominador na terra, poder humano, é capaz de triunfar e permanecer. Nenhum. Não existe na história nem o império mais longevo, que, se não me engano, talvez tenha sido o Império Mongol. Não existe mais. Caiu. Então, todo tipo de tirania cai como um raio perante o tempo de Deus. Essa é uma interpretação que faz muito sentido para esse versículo. E aí, liga com o que Jesus fala para os seus discípulos. Isso é um exorcismo que não deve ser comemorado. Caiu o tirano, morreu o tirano. Jesus, ele orienta que a gente não comemore a queda ou a eliminação de alguém, mesmo que seja um tirano. Pois o mais importante é a alegria do reino de Deus frente a qualquer expressão de cultura, de que cultua a eliminação do outro, seja quem for. Então Jesus, ele ensina que, por mais que a gente deseje, e a gente deve desejar a queda dos tiranos, a gente não deve desejar a eliminação. Manda descer fogo do céu. Não é isso que os discípulos sugerem a Jesus? Vamos acabar com essa gente? Todo mundo sabe, mesmo que não tenha passado, que a morte por fogo, combustão, uma pessoa, um ser humano, é uma das coisas mais horríveis que existem. E a igreja fez muito isso. A igreja cristã fez muito isso. Então, quando Jesus ele repreende, ele está repreendendo em todos os sentidos. Mandar descer fogo é querer ver as pessoas sofrerem muito. Não é uma morte de raio instantânea, é uma morte demorada. Então, quando Jesus fala essas coisas, ele está querendo ensinar que
Não invistam no ódio, não invistam em querer eliminar alguém. E a gente vai aprender mais um pouco sobre isso com Jesus. No tempo de Jesus, os judeus se viam como um povo exclusivo de Deus, o verdadeiro povo de Israel. Antes da pergunta mal intencionada daquele mestre da lei, no texto do Evangelho de hoje, Jesus andava por territórios estrangeiros como Samaria, para onde enviou 72 missionários para anunciarem a mensagem da paz. Jesus foi rejeitado e também foi aceito. Nós tivemos as duas situações. Numa aldeia foi rejeitado, mas numa outra seguinte foi aceito. Porém, entre os judeus, o samaritano é sempre rejeitado. Então é muito interessante que a recíproca não é verdadeira. Um judeu, Jesus, foi aceito, mas o samaritano nunca é aceito entre os judeus. O samaritano não pode ser uma ameaça, e sim um desafio para a nossa humanidade. E é aí que Jesus traz a figura do samaritano, como um desafio para a nossa humanidade. Jesus não deu poder para eliminar inimigo algum, mas para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Isso aqui é Lucas 10, 19. Sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Não é vencer o inimigo, eliminar o inimigo. É uma outra coisa que Jesus está dizendo que a gente pode fazer. Muitos acham que se acaba com a pobreza eliminando o pobre. E a gente aplica isso a muitas outras coisas. Para acabar com tal problema, elimina alguém que está ou é parte do problema. E nessa figura a gente também vê o samaritano, ou aquela aldeia de samaritanos. Na cabeça dos discípulos, a ideia é: vamos eliminar o problema eliminando o samaritano, ou o povo samaritano. Quando a ganância é a força do inimigo. Então, para muita gente, eliminar o pobre é uma forma de acabar com a pobreza. Mas a força do inimigo é a ganância. E a ideia não é acabar com os gananciosos no sentido de matá-los, eliminá-los. A ideia é enfraquecer o ganancioso. Nós vemos algumas notícias, acho que são bem correntes, de ações da Polícia Federal e outras instituições que, ao invés de invadirem favelas e lugares para eliminarem os traficantes, estão atacando o fluxo de dinheiro do tráfico, enfraquecendo o tráfico. Faz mais sentido. Por que você vai entrar para matar o traficante se você tem uma alternativa de enfraquecer? Faz mais sentido. Então é interessante observar as estratégias possíveis que podem ser alinhadas àquilo que Jesus propõe. Não elimina o inimigo a vida de alguém, enfraquece aquele que oprime. Então a gente pode identificar isso e trabalhar dessa forma. E aí também tem a questão dos super ricos, que se a gente diminui o poder dos super ricos, taxando os super ricos, nós podemos acabar com a pobreza. Porque só existe pobre porque existe um super rico. Só existe um super miserável porque existe um super rico. Então essa é a ideia. E não é enfraquecer no sentido de vamos tirar todo o dinheiro do super rico. A ideia é que ele pague uma pequena porcentagem que vai colaborar com a nossa nação. Então essa é uma forma da gente enxergar estratégias que têm a ver com o Evangelho de Jesus. A parábola que Jesus contou, essa que a gente chama do bom samaritano, que a gente deveria rejeitar esse título, porque ele é um acréscimo. A parábola que a gente conta sobre um samaritano, Jesus contou e apresenta 3 personagens centrais. E é muito interessante observar que existem 3 personagens centrais: o sacerdote, o levita e o samaritano. Esses são os personagens que a gente consegue identificar. Você tem como se fossem títulos, né? Um sacerdote, um levita e um samaritano. Você está identificando
Os ladrões a gente não sabe onde que eles são. E o homem que descia de Jerusalém a gente também não sabe de onde ele é, nem quem ele é. Então, 3 personagens a gente pode identificar: o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote e o levita são considerados retos e honestos pela sociedade de Israel. No entanto, esse mesmo Israel identifica o samaritano como povo caído, torto. E é muito interessante observar isso, porque é isso que Amós estava falando a respeito do povo de Israel, e os judeus não estavam identificando essas situações. Eles achavam que é com o outro. O problema não é comigo, o problema é com o outro. Então nós temos levita e sacerdote como um exemplo de retidão, de honestidade, e para essa sociedade o samaritano como um povo a ser desprezado, caído, torto. Mas o significado mais profundo do nome Israel, e por isso que é importante saber o significado do nome Israel, que nós vamos pesquisar, mesmo com inteligência artificial, nós vamos encontrar muito provavelmente o significado mais simplório. Mas se você for pesquisar nas bibliotecas ou em estudiosos de hebraico, você vai se aprofundar. E aí, o significado mais profundo do nome Israel é aquele que Deus endireita em contraposição a ser torto e irregular. Israel, então, é endireitar. Trazer de novo o prumo. Retornar aquele amor original. É a ideia que Deus tem e que Jesus coloca em prática de resgatar a humanidade, de restaurar, de trazer a prumo, retidão. Então, o nome cujo significado mais profundo, né, de Israel, significa aquele que Deus endireita em contraposição a ser torto e irregular. E aí a gente encontra essa exata correspondência do nome Israel em Amós 7 a 17. Lá é uma descrição perfeita desse Deus que procura endireitar o seu povo. Um muro construído direito a prumo, e o povo que não anda direito, um povo caído. Então nós temos uma relação perpendicular de um muro reto e um povo caído. E eu quero convidar vocês para uma coisa interessante. A cena da parábola vai mostrar 2 homens retos e 2 homens caídos. Um que a gente não conhece e um samaritano que perante Israel é caído. E a proposta de Jesus é olhar uma outra verdade. A verdade de que esses que são retos, na verdade, estão caídos. E aquele que está caído, na visão preconceituosa, o samaritano, ele sim é reto. Ele sim é reto. Então, ao vermos o samaritano, por outro ângulo, como reto no prumo, o sacerdote e o levita vão para a posição de caídos. E aí a verdade é revelada. Quem é que explora? Quem é que se exime? Quem é que não quer a missão de Deus? Quem não quer participar? Quem quer que a missão de Deus dê errado? Com certeza não é reto perante Deus. Esse sim é o caído. E aquele que participa da missão de Deus e quer botá-la em prática, esse é o reto. Essa é a verdade que Jesus revela na parábola, que apresenta o samaritano como exemplo de humanidade. O samaritano como exemplo de humanidade. Aquele que todo mundo rejeita, que ele não pode ser aceito, aquele que é o último da lista de qualquer coisa, o improvável. Esse é o que Deus tem como exemplo de humanidade. Indo para a nossa conclusão. Amor de Deus não cai como um raio, mas é enviado para salvar a humanidade. Não em milésimos de segundo, mas pela eternidade, alcançando todas as gerações. A nossa conclusão começa assim. Porque apesar de um tirano ter caído como um raio, rapidamente, o amor de Deus não é para um pequeno grupo, uma pequena geração. O amor de Deus é para todas as gerações.
E por isso que não pode ser um amor que cai como um raio. É um amor que vem e fica. Somos convidados a descer, entre aspas, da nossa posição torta de sacerdotes e levitas para começar a socorrer os tortos e caídos. E aí começa por nós mesmos, né? Porque nós também somos assim. Em algum momento, em alguma situação, a gente olha torto para o outro. E talvez esse olhar torto nos revele que nós estamos tortos. Se a gente olhar reto, a gente vai conseguir enxergar uma verdade. A atitude do samaritano salvou não apenas a vida do homem assaltado, quase morto. A atitude do samaritano salvou a vida do mestre da lei, que conversava com Jesus. Porque ali ele percebeu e revelou: quem é que fez o que Deus mandou? Que é amar a Deus e ao próximo. Ele falou: aquele que socorreu. Ele nem falou do samaritano, porque ele ainda não alcançou enxergar o outro como irmão. Mas ele enxergou o que Jesus dizia. Então, a atitude do samaritano salvou a vida do homem quase morto, salvou a vida do mestre da lei, a minha vida e a sua. O samaritano não é a imagem do Cristo que socorre a humanidade, como a gente insiste. O samaritano é a imagem do Cristo. Não, não é a imagem do Cristo. O samaritano é a imagem perfeita da humanidade que Deus espera, um cidadão do reino. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E é a imagem dessa humanidade que Deus quer. Alguém que age para que a vida prevaleça. E isso é o que agrada a Deus. Quando Jesus diz: não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu, ele estava simplesmente dizendo que a alegria está em agradar a Deus e não em desfrutar de poder. Eu expulsei demônios. Eu não estou desfrutando de poder, eu estou contando vantagem de algo que eu fiz e que eu não deveria contar vantagem. Então observem na vida de vocês, e eu devo observar na minha, quando alguma coisa acontece de bom, que agrada a Deus, e eu quero me exaltar. Então quando Jesus ele diz isso: não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas alegrem-se por agradar a Deus e não desfrutem de um poder. Nunca desfrute de um poder. Porque quando a gente começa a desfrutar de poder, a gente assume o lugar do tirano. E a gente vai querer esmagar as pessoas. E a bondade do Salvador vai além da atitude do samaritano. Por isso que Jesus é diferente do samaritano. A imagem do samaritano não é a imagem de Jesus. A bondade do Salvador vai além da atitude do samaritano. Pois ele é o Cristo que morreu por todos os povos. Por todos os povos. O samaritano ajudou alguém, mas Jesus morreu por todos os povos. Portanto, não duvide do dom da bondade confiado a você e confiado a mim. Pois vai e faça a mesma coisa, para a honra e glória do reino de Deus. Amém.